Se você sente que trabalha o mês inteiro, tem um monte de clientes, mas parece que chega o final do mês e você não viu a cor do dinheiro, isso pode estar acontecendo pela desatualização na sua tabela de preço. E o melhor momento para você mudar esse cenário é agora no segundo semestre do ano, porque o mercado da beleza como um todo já está mais aquecido, as pessoas estão mais propensas a gastar, a gente tem uns meses de melhores faturamentos e principalmente quando a gente fala de novembro e dezembro, que é onde a maioria das pessoas recebem valor de férias, 13º, tudo isso contribui para que as clientes fiquem menos sensíveis à mudança de preço. E agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer essa atualização de tabela de uma forma simples. E o primeiro ponto para isso é entender se a sua intenção é passar a ganhar mais em cima de cada serviço ou apenas não perder dinheiro. Bianca, me explica melhor qual é essa diferença. Eu vou compartilhar aqui na tela com você para a gente entender qual é a diferença entre reajuste e aumento de preço, porque na prática isso vai fazer muita diferença e vai facilitar o seu processo de atualização de tabelas. Quando a gente fala de reajuste de preço, a gente está falando de atualizar a nossa tabela com base em algum índice ou algum critério que normalmente está relacionado ou à inflação ou à mudança de custos. Falando de mudança de custos primeiro, que é o mais simples. Digamos que ano passado você pagava 2.500 de aluguel, só que o seu aluguel teve uma alteração, normalmente todos os anos o aluguel aumenta um pouco, e agora você paga 3.200 de aluguel, ou seja, foi um aumento aí de R$ 700 que se você não passar para o cliente, você vai ficando mais pobre, porque tudo vai ficando mais caro, né? O valor que você paga de salário para recepcionista, o seu aluguel, às vezes algum produto que você utiliza no salão, que se você não fizer esse repasse para o cliente, você vai só perdendo dinheiro cada vez mais. E além dessas mudanças internas nos nossos gastos, também tem a inflação. Pensa comigo que há, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, você ia para o supermercado com R$ 150 e você conseguia levar muito mais coisas do que hoje você leva, porque a gente sofre com a inflação, que é o aumento geral dos preços. Esse aumento geral é o que influencia no preço do supermercado, do cafezinho que você serve para cliente, na sua energia que vai ficando mais cara, no material de limpeza que você compra para o salão. Ou seja, mesmo que não sejam gastos direto da sua prestação de serviços, mas indiretamente existem, inclusive existe na sua vida pessoal. Por isso que a gente precisa fazer esse aumento de tabela, até para que você também consiga tirar mais e manter o seu padrão de vida ou melhorar. Resumindo, o reajuste, ele não vai aumentar o seu lucro, não vai fazer com que você ganhe muito mais, lucre muito mais. Ele é apenas para equiparar o preço que você cobra hoje ao aumento geral que o mercado sofre. Já quando a gente fala de aumento, aí sim a gente está falando de elevar o preço de um produto ou de um serviço de uma forma que antes você tinha uma margem de 15% de lucro e agora você vai passar a ter 20, 25% de lucro, porque o aumento que você fez não só cobriu o aumento dos custos que o mercado teve, mas também aumentou a sua lucratividade. E normalmente esse aumento ele passa por uma decisão muito estratégica. Normalmente a gente não faz ele para todos os serviços da tabela, mas e sim para aqueles procedimentos que têm mais demanda ou aquele que você quer agregar um maior valor e valorizar a sua marca. Então o aumento ele realmente tem o objetivo de aumentar a nossa margem de lucro. E agora, quando fazer o reajuste e quando fazer o aumento? Quando a gente fala de reajuste, eu aconselho que seja feito pelo menos de forma anual ou quando houver alguma mudança muito expressiva, muito significativa na sua estrutura. Ou seja, Bianca, antes eu não tinha recepcionista, o meu aluguel era mais barato, o produto que eu comprava era mais barato, e aí esse mês aumentou muita coisa de uma vez. Aumentou a minha folha de pagamento, o meu aluguel, o produto que eu uso na descoloração teve um aumento também no meu pó descolorante. Ou seja, se for um aumento muito significativo, é importante que você ou atualize a sua tabela como um todo, ou você atualize daquele serviço específico em que os produtos que você utiliza tiveram um aumento significativo, porque senão você vai estar cobrando o valor da sua cliente que pode não estar cobrindo os seus custos. Então você pode fazer essas alterações pontuais se houver uma mudança muito expressiva, muito significativa, mas no geral esse reajuste é feito anualmente, até para a cliente não sentir aquela insegurança, aquela volatilidade que o tempo todo você está fazendo reajuste na tabela. E uma dica que eu deixo aqui é aproveitar o fim de ano, porque como eu falei, o mercado está mais aquecido, as pessoas estão menos sensíveis a essa mudança de preço. Então é um momento muito oportuno para isso. Quando a gente fala de aumento, a gente tem alguns fatores que podem fazer com que a gente aumente a nossa tabela com o intuito de ter uma margem maior. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o aumento da demanda, ou seja, se eu tenho um profissional dentro do meu salão que ele está sempre com a agenda cheia, que ele tem muita procura, eu posso inclusive fazer um aumento de preço só na tabela daquele profissional, porque ele já tem muita procura, então se eu aumento um pouco da minha margem, se eu aumento um pouco do valor, eu vou até mesmo conseguir filtrar e qualificar melhor esses clientes, porque mesmo que eu perca
perca uma cliente ou outra, não vai fazer tanta diferença, porque esse profissional já tem a agenda lotada. Isso vale tanto para um profissional específico quanto para o salão em si. Se você tem muita demanda para um serviço específico, está sempre com a agenda lotada, você pode sim aumentar o valor daquele procedimento para você conseguir fazer essa filtragem e qualificar melhor as clientes e valorizar o seu serviço também. Outro ponto é quando a gente tem uma melhora na qualidade do serviço ou do atendimento, que seja uma melhora muito significativa, perceptível para o cliente. A gente pode sim fazer esse aumento de margem, mudança no posicionamento da sua marca, ou seja, antes você era um salão que fazia todo tipo de serviço, sobrancelha, unha, cabelo, estética, tinha tudo. Mas agora você está passando por uma mudança de posicionamento em que você quer, além de ter os serviços básicos, né, de todas as categorias padrões, você se especializar no segmento de mechas, ou você se especializar em cílios ou em sobrancelhas. Nesse procedimento em que você é especialista, que você se posiciona dessa forma, você pode ali aumentar o seu preço, aumentar um pouco da sua margem, porque você está se posicionando com posicionamento, digamos assim, mais premium naquele serviço específico. E outro ponto que eu coloquei aqui é para a gente ter cuidado com os meses de baixa. Até por isso que eu sugiro a gente fazer esse aumento no segundo semestre, porque se eu deixo para aumentar a minha tabela lá no começo do ano, que normalmente são meses mais fracos, né, para o mercado da beleza, meses de baixa, a gente já fica com isso na cabeça e isso, falando psicologicamente, influencia para a gente se sentir mais inseguro de fazer esse ajuste de tabela e até comunicar para o cliente. A gente comunica com menos confiança porque a gente já vem ali calejado de um mês mais fraco. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz esse cálculo, tanto pensando no reajuste quanto pensando no aumento também. Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita para acompanhar outros conteúdos como esse e curte o vídeo aqui para entender que você gostou desse tipo de conteúdo. Agora vamos lá. Quando a gente fala de reajuste e de aumento de formas separadas, não significa que você vai fazer isso em dois momentos diferentes ao longo do ano. Pode acontecer de fazer? Sim, principalmente se houver uma mudança muito significativa nos custos. Mas, no geral, a gente pode deixar para fazer os dois juntos, em uma vez no ano, para a gente não criar, como eu falei, aquela percepção distorcida da cliente. Então, qual é o primeiro passo que eu te aconselho seguir? Acompanhar como é que foi a inflação dos últimos 12 meses. Então, você simplesmente vai abrir aqui no Google, vai colocar inflação dos últimos 12 meses, e ele vai mostrar aqui esse índice. Então, por exemplo, coloquei no Google inflação dos últimos 12 meses e aqui eu tenho que a última atualização que foi feita estava em 5,13%. Ou seja, eu sei que para eu reajustar meu preço, digamos assim, para eu não perder dinheiro, eu tenho que fazer esse reajuste de pelo menos 5%, que é o equivalente à inflação do país. Isso seria uma forma bem simplificada de fazer e eu digo que até um pouco superficial, porque é importante também a gente ajustar a nossa estrutura de custos, né? Ver se teve aumento em produto, ver se teve aumento em aluguel. E dá para fazer isso no papel? Dá, é mais difícil. Eu vou até deixar um vídeo que tem aqui no canal explicando passo a passo de como fazer a precificação no papel mesmo para você conseguir aplicar aí, mas de uma maneira geral eu aconselho fortemente que você tenha uma ferramenta de precificação, porque na ferramenta você vai conseguir ajustar esse preço de forma anual de uma maneira muito mais prática. Dá um trabalhinho para fazer pela primeira vez, mas uma vez que você faz, todas as informações ficam lá, você só atualiza aquilo que mudou e fica muito mais prático. Eu vou até abrir aqui a ferramenta que a gente utiliza de precificação dentro do nosso curso. Pronto, abri aqui a ferramenta e primeiro a gente tem uma visão geral da última precificação que foi feita. Nesse caso aqui, no Botox Capilar para cabelo curto, a gente cobra um preço de R$ 180 e tem um custo X com comissão, tem gasto com produto, imposto, taxa de cartão e os gastos fixos. Ou seja, eu sei que me sobra aí desse procedimento 20,5%. Depois, eu vou só atualizar aquilo que teve uma variação de preço. Então, aqui nos meus custos fixos, eu pagava um aluguel de 6.000, agora eu estou pagando um aluguel de 6.300. Ah, minha energia agora tá dando mais cara. Antes era 1.900, agora tá dando uma média de 2.100. Eu venho aqui e atualizo. Vou atualizando tudo que mudou nos meus custos fixos e tudo que mudou também de gasto com produto, né? Se eu tenho uma OX aqui que antes eu comprava ela por R$16, agora ela tá 20. Então eu faço essa atualização tanto nos meus custos fixos quanto também nos produtos que eu utilizo, para que eu entenda o quanto que isso vai mudar no meu lucro no final das contas. Nesse caso aqui, eu já vi que diminuiu um pouquinho do meu lucro no Botox porque os meus custos fixos aumentaram. Então eu vou aumentando aqui o meu preço, vou colocar agora R$200, por exemplo, que aí já tá mais próximo do lucro que eu tinha antes, para que eu consiga equiparar o meu preço às mudanças de custo que tiveram no mercado.
E aí eu tenho a opção de parar por aqui, fazer um aumento que só traga para mim a mesma margem que eu tinha antes, ou eu posso fazer um aumento mais expressivo. Vou colocar aqui 250 para a gente ver, que aí, além de equiparar o meu preço, eu consigo aumentar um pouco da margem que eu tinha anteriormente nesse procedimento, porque eu sei que eu tenho margem para cobrar mais e vou ter uma boa adesão por parte das clientes. Se você quiser ter acesso a essa ferramenta e ao nosso curso completo de precificação para serviço, produto, locação de sala, como fazer combos, como pagar a comissão ideal para os profissionais, porque tudo isso envolve o trabalho de precificação, eu vou deixar aqui o link na descrição e tem a opção de você também adicionar um módulo, um mini curso que eu preparei voltado para a gestão no fim de ano dentro de salão de beleza. E aproveita essa oportunidade porque a gente tem um cupom de desconto exclusivo para quem veio por meio do YouTube. E para a gente finalizar a aula, eu vou deixar 2 dicas bônus para vocês, que é: primeiro, não precisa você fazer um reajuste ou aumento para todos os serviços que tem na tabela. Você pode escolher ali os 10 ou 15 mais vendidos, porque é isso que no final das contas vai trazer uma mudança significativa no caixa do salão. E além disso, busque fazer também uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de concorrência, para você entender como é que você vai posicionar o seu preço perante o mercado, entendendo não só o quanto o seu concorrente cobra, mas o que é que ele oferece também de diferenciais comparados a você. Tanto no sentido de repente, o seu concorrente oferecer algo melhor que você possa passar a agregar também no seu serviço, no seu atendimento, mas também de você ver que, de repente, você está melhor posicionado do que ele, então você pode cobrar mais porque é justo, pensando no que você entrega para o cliente final. Agora vamos colocar a mão na massa, fazer essa atualização de tabelas, claro que pensando especialmente no fim de ano, mas também se você ver esse vídeo depois do segundo semestre, não tem problema. O importante é você atualizar a tabela, porque quanto mais tempo você passa com a tabela defasada, é lucro que você está perdendo no caixa do salão. Um beijão para você e até o próximo vídeo.